Oi, gente, tudo bom? Mal tive aula com vocês e já precisamos entrar de quarentena, né? Mas enfim, vamos tentar dar uma continuidade no assunto máximo que der. É, Fazendo uma revisãozinha de ecologia, nosso estudo dos ecossistemas, para é, dar continuidade, para a gente não ficar parado também, né? Então, lembrando para vocês que ecossistemas é nosso conjunto de interações entre fatores bióticos e abióticos. E aí, lembrando para vocês conceitos na ordem crescente, né, de espécies, populações, comunidades, ecossistema e biosfera, em que um conjunto maior, sendo a biosfera, ela vai englobar os ecossistemas englobam comunidades, comunidades englobam populações, populações englobam espécies. Isso é um conceito importante que vai percorrer aí na ecologia inteira, então é importante que a gente lembre. E faz uma revisão básica do que a gente viu até agora, o que vocês já estudaram esse ano de cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é composta por níveis tróficos, né? O primeiro desses níveis tróficos começa com os produtores, que são obrigatoriamente produtores do seu próprio alimento, então são obrigatoriamente autotróficos, né? Eles vão fazer fotossíntese ou quimiossíntese, enfim, eles vão produzir seu próprio alimento. E o próximo nível trófico são os os herbívoros que vão comer, vão se alimentar do produtor, então, obviamente, vão ser herbívoros, né? Os vegetarianos da cadeia alimentar. E os próximos níveis tróficos todos vão ser carnívoros porque vão se alimentar do nível trófico anterior. Então, o consumidor primário vai se alimentar do herbívoro, o consumidor secundário vai se alimentar do primário e assim por diante. Então, é importante relacionar esses níveis tróficos com o nicho ecológico, né? Com entre aspas, muitas aspas, papel que o bicho, que o ser vai ter aí na natureza, né? Lembrando para vocês que, então, todos esses níveis tróficos, quando eles morrerem, eles vão ser degradados por seres que chamamos de decompositores. Então, os decompositores não têm um nível trófico definido. Eles podem atuar degradando os restos mortais, né, de qualquer um dos seres dos níveis tróficos. Então, eu fiz três perguntinhas para vocês aí para dar uma contextualizada no assunto. A primeira delas é qual é o nível trófico dos decompositores. A gente já respondeu que não tem um nível trófico específico, né? Como produtor, por exemplo, são os decompositores, talvez isso possa ser considerado. A importância deles, qual é a importância deles, e isso tem a ver com quando eles vão se alimentar da matéria morta, eles vão se nutrir de certos nutrientes e alguns outros vão voltar para a terra. E quando eles voltam para a terra, eles participam de outros ciclos. E aí isso é o gancho para a nossa terceira pergunta, qual é a relação desses decompositores com os chamados ciclos biogeoquímicos, que é um dos nossos assuntos futuros, um dos assuntos importantes aí na ecologia. Então essas perguntas servem para contextualizar vocês uh, em relação a esses conteúdos. Eu prometo para vocês tentar melhorar esses resumos, principalmente na parte técnica, né? A letra saiu bem pequenininha. Mas como esse é um assunto que a gente já viu em sala de aula, eu não mudei por questões de tempo mesmo. Mas os próximos eu vou usar a caneta mais forte e aproximar mais a câmera. Mas sem poder sair de casa sem tripé é um negócio muito complicado. Mas enfim, eu fiz um desenho ali, né, de um raio representando a energia e para falar para vocês de fluxo de energia. Aquele fluxo que é unidirecional na cadeia alimentar e que vai diminuindo conforme os níveis tróficos vão aumentando, né? A gente deu até aquele exemplo das calorias na sala de aula.
Então, eu escrevi no cantinho fluxo unidirecional. Preste atenção nisso, costuma cair em prova. Não só nas minhas, mas em questão de prova de Enem, nesses vestibulares da vida. Essas relações com o fluxo de energia. O próximo assunto de vocês é sucessão ecológica e particularmente é um dos meus assuntos é um dos assuntos preferidos assim da ecologia no meu ponto de vista, porque você tem lógica nos eventos que vão acontecendo. Então, ah, é importante a gente entender as etapas dessa sucessão ecológica. A sucessão é uma coisa que vai acontecendo, né, ao longo do tempo, então vocês imaginam que é necessário tempo para que ela aconteça e vão ter 3 etapas aí. Eu espero que esteja dando para enxergar direitinho. Ah, e desculpem mais uma vez a questão artística. Isso ainda está em processo. Um dia eu consigo desenhar direitinho. No primeiro momento da sucessão ecológica, um ambiente sem ainda nenhum tipo de colonização é colonizado por espécies, espécies que vão preparar, digamos assim, a casa, né? O ambiente para que novas espécies possam colonizar futuramente. Então, o que é que elas fazem? Elas tentam sobreviver e, a partir dos processos biológicos que elas fazem no solo, elas preparam esse solo. Então, no segundo momento, outras espécies um pouco mais elaboradas, com raízes maiores, com um pouco mais de tamanho, que precisam de mais aporte de nutrientes, elas chegam nesse ambiente e já são capazes de colonizar. E no terceiro momento, que é o momento de clímax, assim, todas as associações ecológicas elas partem para o clímax, para chegar nessa comunidade clímax, ela já tem um número de espécies maiores, espécies mais robustas, e aí eu tentei simbolizar isso, tipo uma floresta com árvores maiores, com copas maiores. Então, são florestas com vários tipos de espécies, com muitas comunidades, com ecossistema já bem delimitado e pronto, digamos assim. Então, a associação ecológica ela é um processo que tende à comunidade clímax, né? Que é a comunidade das espécies mais desenvolvidas. Então, tem certos aspectos desse processo, claro que eu estou falando aqui de maneira mais rápida por conta do vídeo, mas tem certos aspectos que são interessantes de serem lembrados. Então, a questão que eu coloquei para vocês aí é qual é a relação entre essa sucessão ecológica e as interações ecológicas que a gente começou a ver nas aulas, que eu pulei, né, no caso, para falar primeiro de sucessão ecológica, para depois a gente voltar para as interações e as relações ecológicas entre os seres vivos. E aí é a questão que eu deixo para vocês, assim, para pensar qual é a relação entre essas coisas, né? Eu falei para vocês que esses momentos da sucessão ecológica vai ter algum tipo de interação entre espécies. Eu falei minimamente que uma espécie vai preparar a casa para outras, né, digamos assim. Então, pelo menos em competição por recurso a gente pode pensar. Então, já é um tipo de relação que a gente pode fazer entre esses dois conceitos importantes aí da ecologia. Então, sobre a associação ecológica, é importante que a gente tenha em mente que é um processo atemporal. Quando eu falo assim que precisa de tempo, é necessário que o tempo passe para a gente ver acontecendo, mas pode acontecer em qualquer tempo. E então é um processo dirigido. Eu preciso que certas coisas aconteçam antes de outras, né? Eu preciso de uma comunidade mais simples, ou melhor, de uma associação primária mais simples, para depois ficar mais complexa o processo e a comunidade se estabelecer. Minha cadela está realmente querendo participar dessa aula hoje, tá difícil gravar, mas é importante a gente lembrar também que eu chego a me desconcentro quando ela começa a latir. É importante a gente lembrar, então, que essa resposta acontece em relação a modificações ambientais, sejam causadas pelo homem ou não,
e o processo de sucessão ele é dirigido e ele tende a ir na direção de uma comunidade clímax, do estabelecimento de uma comunidade clímax. Oi, gente, tudo bom? Então, próxima, as próximas imagens vão ser de atividade. Então, dá pausa, tira um print da tela que na próxima